E aí, sexta-feira, 7, aí 19h10 já são. 19h10. R$19,10 já. Como é que foi o dia hoje? Muita produção ou pouca produção? A vida não existe fórmulas, a vida existe processos. Menos inspiração e mais transpiração. Mão na massa. Não adianta saber muito e praticar pouco. É necessário ter o conhecimento demais da conta, porque o conhecimento ele muda a vida de qualquer pessoa. Antes quem mandava no mundo era quem tinha as terras, depois quem tinha as indústrias, hoje quem tem acesso ao conhecimento. É isso. As pessoas pagam por aquilo que você conhece, né? Mas ter conhecimento e não saber o que faz com aquele conhecimento não vai adiantar de nada. E nós vivemos uma geração, uma época hoje, em que as pessoas querem ter acesso àquilo que os outros têm, mas não têm disponibilidade para fazer aquilo que as pessoas fazem, né? A Bíblia diz que até o reino de Deus é tomado, se apodera aqueles que se esforçam. Aquele que se esforça. Oração já diz, oração, orar e colocar em ação aquilo que você quer. É isso a nossa realidade, a nossa vida hoje. E para você entender, eu estava pensando, eu sempre gosto de falar que ninguém cresce sozinho. Para você ter uma ideia, pesquisas dizem que 85% dos nossos resultados, daquilo que nós vamos chegar a realizar, fazer acontecer, depende de outras pessoas, está inteiramente ligado a outras pessoas, aos relacionamentos que nós vamos adquirindo, aos networking da vida que nós vamos tendo, né? Então as pessoas que nós temos acesso é extremamente importante para nos fazer subir os degraus que nós queremos, para você ter uma ideia. Existem algumas fases da nossa vida que não adianta ter pessoas boas, simplesmente, mas é preciso ter as pessoas certas. Porque às vezes as pessoas boas, para você ter uma ideia, gente, elas não vão te ajudar a sair dessa fase e passar para outra fase. Elas não vão ter condição intelectual, emocional, financeira, elas não vão ter condição de poder te orientar na fase que você está vivendo para você passar para a próxima fase. Então não é simplesmente só termos acesso às pessoas boas, mas é necessário ter acesso às pessoas certas para que as coisas venham a acontecer. E hoje, para você ter uma ideia, enquanto nós não tivermos uma mudança de mentalidade, lá em Romanos 12, o próprio apóstolo Paulo, é um dos livros mais conhecidos, capítulo mais conhecido da Bíblia, um dos versículos mais conhecidos, diz que para nós que viemos experimentar aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável, é necessário passar por uma transformação de mente. Mas quando nós vamos falar a respeito disso, quando você vai falar a respeito de uma transformação de mente, mudar a mentalidade, a maneira de agir, a maneira de pensar, porque nós somos condicionados de acordo com aquilo que nós pensamos, né? As nossas atitudes, nós pensamos e nós agimos. Então as tuas experiências, para você ter uma ideia, não é eu que digo, né? Não sou eu. As pessoas estudam e nós temos acesso a esse tipo de conhecimento, então não adianta nós brigarmos com aquilo que é verdade. Às vezes nós aprendemos errado e estamos brigando porque aprendemos errado. Essa é a realidade, gente. Às vezes nós aprendemos errado e estamos brigando com aquilo que aprendemos errado. Então o nosso cérebro, ele é um músculo, ele precisa ser condicionado e ser agitado para passar, né, para continuar em crescimento. E o nosso cérebro, ele tem dificuldade de mudar a informação que recebe. Quando você vê uma primeira informação e às vezes aquela informação não é verdade, você tem dificuldade de mudar. E a nossa mente, gente, ele não consegue distinguir aquilo que é real daquilo que é imaginário. E a maioria das coisas que você pensa de ruim que vai acontecer na sua vida jamais vai chegar a acontecer. Só para você ter uma ideia. Mas você coloca na sua mente, nós somos impedidos de agir, de tomarmos ação, porque somos contagiados pela situação e pelo momento. Essa é a realidade que nós vivemos hoje, né? Então, as nossas experiências, elas vêm para a nossa memória, depois se transforma em crença e depois se transforma na nossa vida. E o que eu quero dizer para você, as suas crenças, elas podem mudar, nós podemos mudar a nossa maneira de pensar. E como é que as coisas acontecem, Wellington? Eu nunca vi nada acontecer se você não agir, se você não se movimentar. Pode estar difícil? Continua fazendo. Pode estar complicado? Continua agindo. Pode não estar dando certo ainda, mas continua que uma hora vai dar certo.
É assim, é necessário passar pelos processos. Não existe mágica, existe fórmulas, né? Não existe fórmulas, existe processo. Não tem mágica, é preciso fazer. É isso que nós precisamos entender. Então, quando nós conseguimos entender isso com mais clareza, e você começa a colocar em prática, e você começa a se relacionar com as pessoas que estão à sua frente, porque nós somos resultado das 5 pessoas que nós mais convivemos, as coisas começam a acontecer na nossa vida. Para você ter uma ideia, imagina comigo. O brasileiro hoje, ele vive em média 75 anos. Ele vive em média 75 anos, ele vive hoje, em média, o brasileiro, né? Desses 75 anos, o dia ele tem 24 horas o dia. Então, as pessoas dizem, a pessoa precisa dormir 8 horas por dia. Então, se a pessoa vai dormir 8 horas por dia, ela só vai viver 50 anos, porque os outros 25 vai ser dormindo. Concorda comigo? E aí o que acontece? Aí o cara vai viver 50 anos, até os 15, 17, 18 ele não vai poder trabalhar, que não pode trabalhar. Olha só, no Brasil como é que é, não pode trabalhar, né? A lei não permite você trabalhar. O sistema hoje que existe no Brasil não permite você trabalhar. Eu nunca vi trabalho fazer mal a ninguém. Eu sempre trabalhei desde muito cedo e continuo trabalhando, né? Se você for procurar saber das pessoas, hoje o que foi que o trabalho trouxe dignidade, honra, respeito e realização. É isso que o trabalho traz, né? Então o que acontece? Nós vamos viver 50 anos, vai passar 15 anos de ré, vamos dizer 15 anos aí, só vai ver 35 anos, né? 35 anos para começar a trabalhar. Então, 35 anos você vai começar a trabalhar. 35. Aí o cara quer acordar, começar a trabalhar 8 horas. Quando é meio-dia, ele vai para casa. Quando ele volta 2 horas para o trabalho, quando é 5, ele já volta, já quer ir para casa de novo. E a maioria das pessoas hoje, pesquisas que dizem, o cara vai para o trabalho só para cumprir horário. Ele não vai para fazer o que precisa ser feito. Daqui a pouco ele está demitido e ele diz que o Estado não presta, que o sistema não presta, que o empresário não presta, que as pessoas não valorizam o trabalho dele. Então o cara ele quer trabalhar 8 horas, ele sai para trabalhar 8, ele vai para cumprir horário, preocupado com a hora, né? Preocupado com a hora. É isso a realidade hoje. Aí quando é meio-dia ele quer estar em casa, quando é 2 horas ele volta para trabalhar, quando é 5 ele não vê a hora. Ou seja, ele vai só para cumprir horário, mas não vai para cumprir o que precisa ser feito. E aí o cara quer fazer grandes coisas, quer realizar grandes coisas, quer viver grandes sonhos, quer viver dias extraordinários. Ele não vê a hora de a sexta-feira que nem hoje chegar. Aí como é que o cara trabalhando das 8, de repente às 12, aí das 2 às 5, só fazendo ali, né, sem se esforçar, sem se dedicar, sem fazer aquilo que eu digo, over delivery, entregando além do prometido, ele não tem entregado nem aquilo que a empresa às vezes pede, aquilo que tem sido pedido, quanto mais além do prometido. Over delivery isso. Over delivery, entregar além do prometido, suprir a expectativa. E aí, quando você começa a fazer isso, meritocracia. Você começa a crescer, a empresa começa a valorizar, você começa a se destacar. E as coisas vão acontecendo, é isso que vai acontecer na realidade hoje. Mas o cara já chega para trabalhar desistido, desanimado. Até sexta-feira, ele não vê a hora de chegar a sexta-feira, né? Sextou. Isso aconteceu nos Estados Unidos em 1929. O pessoal tinha raiva de trabalhar. Mas com a crise, quando tudo fechou, eles viram que pior do que trabalhar era querer trabalhar e não poder trabalhar. Isso é a realidade, gente. Então nós precisamos valorizar o trabalho, né? Então não existe fórmula, existe processo. Quando você passar pelos processos, você vai fazendo as coisas acontecer e você vai vendo os resultados extraordinários. As coisas vão acontecendo, né? As coisas vão acontecendo. Quando, Elis? Não importa o dia, não importa a hora, não importa o tempo. O que você precisa fazer? O quanto antes, melhor. Você não pode andar de acordo com a pressão social, que a pressão social tem. Não, domingo não pode trabalhar, segunda, sábado também não. Não, tem que trabalhar das 8 só e ao meio-dia, das 2 às 6. Aí vai ficando, na hora de pagar as contas, na hora de você realizar os seus sonhos, você não vai realizar. E o que vai acontecer? Tristeza, desânimo, e aí? Qual é o exemplo que você vai deixar? Se não passarmos pela mudança de mentalidade, se não assumirmos a nossa responsabilidade, gente, qual é a geração, o futuro do Brasil nós vamos deixar para as próximas gerações? Eu quero finalizar dizendo para você, uma nação forte é um compromisso entre gerações. Países onde se investe no empreendedorismo, juros baixos, a empresa crescendo, investindo, ajudando os empreendedores, ajudando as pessoas a empreender, a melhorar, juros baixos, emprego à vontade. O país prospera e as pessoas prosperam. É isso a realidade. Agora no Brasil tudo é ao invés.
O que que tu incentiva ao teu filho? Qual é o setor o que que ele deve fazer? Estudar para quê? Estudar para depender do Estado? O Estado não produz nada, mas nós já ensinamos errado. Imagina, nós aprendemos errado e transferimos errado. Ensinamos errado. Essa é a nossa mentalidade hoje. Depender do Estado. E uma nação dependente do Estado, ela entra para ruína, para miséria e para pobreza. Essa é a realidade hoje. Porque aprendemos errado. Não depender do Estado. Estudar, fazer concurso, não tem problema em estudar. Não tem problema. A melhor coisa é o conhecimento, é estudar, ter acesso ao conhecimento. É isso mesmo. Tem que estudar, tem que ter acesso ao conhecimento para poder as coisas acontecer. Né? Então, gente, eu acredito que o Brasil ele tem jeito quando nós fazemos a nossa parte, quando nós tomamos consciência da nossa responsabilidade e não culpar aqueles que estão lá. A responsabilidade é nossa. A responsabilidade é nossa. A responsabilidade é nossa. A responsabilidade é sua. A responsabilidade é nossa. O Brasil que nós queremos, cara, depende de mim e de você. É isso. Depende de nós, né? É nós que provocamos as mudanças. Tá bom? Bom final de semana. Que você venha tirar alguma informação importante disso aqui. Valeu? Tava pensando aqui e decidi compartilhar com você. Se cuida. Felicidade aí.